Olá pessoal! Hoje vamos contar a história de Michael Rockefeller, um dos herdeiros de uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos e do mundo. Michael supostamente teria sido comido por uma tribo canibal, enquanto fazia uma expedição pela Nova Guiné Holandesa em 1961, com apenas 24 anos de idade. Então, vamos à história de hoje, mas antes eu quero pedir que você se inscreva neste canal, deixe o like e clique no sininho. Assim você me ajuda muito e será avisado toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Michael Clark Rockefeller era um membro da famosa família Rockefeller, talvez a mais poderosa da história dos Estados Unidos. Michael foi o quinto filho do governador de Nova York e futuro vice-presidente dos Estados Unidos, Nelson Rockefeller. Seu bisavô, John D. Rockefeller, fundador da petrolífera Standard Oil, foi um dos homens mais poderosos do mundo. Pesquisadores avaliam que, se a empresa não tivesse sido dissolvida, valeria mais de $1 trilhão nos anos 2000. Seu pai atuou como governador do estado de Nova York e vice-presidente dos Estados Unidos durante o mandato de Gerald Ford. Dinheiro nunca foi problema para os membros da família, o que permitiu que Michael saísse ao se formar em História e Economia pela Universidade de Harvard em busca de aventuras. Entusiasta da etnologia e da antropologia, participou de expedições e documentários que visavam estudar as diversas tribos isoladas que habitavam a Nova Guiné Holandesa. Ele passou seu tempo na Nova Guiné Holandesa, ativamente engajado com a cultura e a arte, enquanto registrava dados etnográficos. Em uma de suas cartas para casa, ele escreveu: abre aspas, estou tendo um momento exaustivo, mas muito emocionante aqui. Os asma são como um enorme quebra-cabeça com variações, na cerimônia e no estilo de arte que formam as peças. Minhas viagens estão me permitindo compreender, ainda que de maneira superficial e rudimentar, a natureza deste quebra-cabeça. O desaparecimento. Em 17 de novembro de 1961, Rockefeller e o antropólogo holandês René Vassin estavam em uma canoa de 12 metros a 5 quilômetros da costa, quando seu barco foi inundado e capotado. Seus dois guias locais nadaram em busca de ajuda, mas demoraram a chegar. Depois de ficar à deriva por algum tempo, no início do dia 19 de novembro Rockefeller decidiu nadar até a costa. O barco estava a cerca de 19 quilômetros da costa, quando Michael fez a tentativa de nadar para a segurança, apoiando a teoria de que morreu de exaustão e ou afogamento. Vassin foi resgatado no dia seguinte, enquanto Rockefeller nunca mais foi visto, apesar de um intenso e longo esforço de busca. Na época, o desaparecimento de Rockefeller era uma das principais notícias do mundo. O corpo dele nunca foi encontrado. As especulações. A estranha circunstância que envolve a morte de Rockefeller, junto com o fato de que seu corpo nunca foi encontrado, criaram rumores que sobrevivem até os dias atuais. Embora a tese mais aceita seja a de que ele se afogou ou foi atacado por tubarões ou crocodilos de água salgada, alguns relatos instigam a imaginação de inúmeras pessoas. Em 1968, o jornalista Milt Machin foi para a ilha com o objetivo de investigar o desaparecimento de Michael. Em seu relato conta sobre evidências de que ele teria chegado à costa e sido morto no vilarejo Otijanep, habitado pelos Asma que eram canibais, como vingança aos assassinatos de alguns líderes indígenas por uma patrulha holandesa alguns anos antes. Há ainda a corroboração de Tobias Sennenbaum, artista e antropólogo que viveu por anos entre tribos canibais do Peru e do Sudeste Asiático. Ele relata em seu livro que conversou com índios Asma e eles admitiram que encontraram Rockefeller e sacrificaram o seu corpo. No documentário Keep the River, On Your Right, Tobias Sennenbaum afirma que falou com canibais Asma, que descreveram ter encontrado Rockefeller na margem do rio e que o teriam comido. Em 2014, mais de meio século depois, o jornalista americano Cal Horman publicou um livro acerca de suas investigações sobre o caso.
Ele considera a obra de Milton Marsh importante para a contestação da versão oficial de que Michael teria se afogado e grande parte dos testemunhos, coletados por Hoffman em suas inúmeras viagens ao local, corroboram a versão de que o bilionário teria sido comido pelos nativos como um ato de vingança. Há ainda uma terceira teoria, baseada num filme feito sobre o livro de Marsh, de que o herdeiro teria sobrevivido e vivia tranquilamente entre os nativos. É especulado que essa versão foi contada por um aventureiro australiano, e alguns rápidos frames mostram um homem velho e branco vivendo na tribo, usando, inclusive, as vestimentas características. Um livro intitulado Rock Goes West do autor Paul Towe afirmou que, em 1979, a mãe de Rockefeller contratou um investigador particular para ir à Nova Guiné e tentar resolver o mistério de seu desaparecimento. A confiabilidade da história foi questionada, mas Towe afirma que o investigador particular trocou o motor de barco pelos crânios dos 3 homens que uma tribo afirmava serem os únicos brancos que eles mataram. O investigador voltou a Nova York e entregou esses crânios para a família, convencido de que um deles era o crânio de Rockefeller. Se esse evento realmente ocorreu, a família nunca comentou sobre ele. No entanto, o programa Vanishes, do History Channel, relatou que a mãe de Rockefeller pagou uma recompensa de $250 mil ao investigador, que foi oferecida como prova final se Michael Rockefeller estava vivo ou morto. Porém, o caso nunca foi solucionado de fato. E esta é mais uma daquelas histórias onde o poder e a tragédia estão interligados e nunca saberemos o que realmente aconteceu. Cabe a nós apenas imaginar o que ocorreu naquela tribo. E você? O que acha que aconteceu de fato? Deixe nos comentários o que acha desta história.